Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai resolver a lista de exercícios 6 que tu tem aí contigo referente à parte de radiciação. Vou resolver todos os exercícios contigo e qualquer dúvida tu pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no João 24 horas ou no meu e-mail, tá bom? Vamos lá. Esse exercício 1 é para a gente determinar o índice, o radicando e a raiz dessa operação. Vamos fazer o item A primeiro. O índice, eu vou chamar índice de I, radicando de R, e a raiz a gente resolve. Então o índice, ele é igual a 2 no item A. O radicando, ele é igual a 4. E a dica que eu te dou, ó, fatore os valores nos seus números primos. Vamos fatorar o radicando. O 4 eu posso dividir por 2, que vai dar 2. E o 2 eu posso dividir por 2, que vai dar 1. Então, 4 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. Então, com isso, a gente vai escrever ali, ó, raiz de 4, a gente escreve como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quando o expoente e o índice são iguais, a gente pode anular e o resultado dessa raiz é 2, tá bom? Vamos fazer agora o item B. Raiz cúbica de 8. A gente tem aqui que o índice ele é igual a 3, que o radicando ele é igual a 8, e se a gente fatorar o 8 nos seus fatores primos, a gente vai ter o quê? Ó? Posso dividir 8 por 2, que vai dar 4. Posso dividir 4 por 2, que vai dar 2. 2 por 2, que vai dar 1. Então daqui a gente conclui o quê? Que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de 8 nada mais é que a raiz cúbica de 2 ao cubo. Quando o índice e expoente são iguais, a gente pode retirar o valor ali de dentro. Então, o valor dessa raiz, a raiz cúbica de 8, é igual a 2. Vamos fazer agora o item C. Então, o item C diz o seguinte: raiz cúbica de 27. Então, o índice dessa raiz é 3. O índice é 3. O que mais a gente tem ali? O radicando é 27. Vamos fatorar o 27 como a dica nos disse. Divido por 3 que vai dar 9. Divido por 3 que vai dar 3. Divido por 3 que vai dar 1. Então, 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 ao cubo. Então, a gente faz aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo. Quando o índice e expoente são iguais, a gente pode anular. E o resultado é só o que está ali dentro, tá bom? Vamos fazer agora aqui embaixo, ó, só para ficar bem divididinho, para a gente não se confundir. Deixa eu fechar aqui os quadradinhos para ficar organizado. Então, agora vamos resolver o item D. Raiz quinta de 36. A gente tem como índice igual a 36. Opa, já me confundi. O índice é igual a 5. O radicando é 36. E aí, agora a gente vai fatorar o 36 nos seus fatores primos. Vamos lá. Posso dividir 36 por 2, que vai dar 18. Por 2 de novo, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 13. Por 3, que vai dar 1. Então, a gente pode escrever 36 como sendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Só que olha uma coisa. Se a gente for substituir aqui, ó, raiz quinta de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, a gente está vendo que o expoente é sempre menor que o índice. Então, nesse caso, a gente nunca vai conseguir tirar esses caras daqui de dentro. Então, a resposta ainda segue sendo raiz de 36. Tá bom? Vamos fazer agora o nosso último item ali. Item E. Raiz de 125. A gente tem o quê? Que o índice é 2. Quando não mostra nada, é 2. O radicando, 125. Então, vamos fatorar aqui, ó. 125, a gente pode dividir por 5, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1.
Então, 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, vamos substituir aqui, ó, 5 ao cubo. Só que olha uma coisa, a gente tem o quadrado aqui. Então, nosso interesse é a gente fazer aparecer um quadrado no expoente. Só que 5 ao cubo pode ser escrito como 5 ao quadrado vezes 5 na 1 com a nossa propriedade lá das potências. Se tu não lembra, eu vou pedir para tu voltar lá nas aulas de potências das propriedades. Então aqui, ó, a gente vai ter 5 ao quadrado vezes 5 na 1. Posso anular esse cara com esse. Sobra a resposta como sendo 5 raiz de 5. Tá bom? Então com isso a gente concluiu o exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Aqui no exercício 2, vamos responder cada uma das perguntas. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos resolver cada uma ali das raízes no A. Raiz de 4 a gente já viu que vale 2. Raiz de 16 a gente já viu que vale 4. Raiz de 25 a gente já viu que vale 5. E raiz de 9 a gente já viu que vale 3. Então, em vez de botar as raízes, vamos botar os resultados ali. Vai ficar 2 mais 4 menos 5 vezes 3. Lembra que a gente aprendeu a ordem de precedência das contas lá quando a gente viu expressões? Então, primeiro a gente resolve multiplicações e divisões. Então, isso aqui fica 2 mais 4 menos 15. Então, isso aqui fica o quê? 2 mais 4. Opa. Vamos já fazer direto, né? 2 mais 4, 6. 6 menos 15, menos 9. Tá feito aqui. O exercício B, pessoal, ele saiu um pouquinho errado do que eu estava esperando. Na verdade, o B, o que a gente teria que fazer, tá? O B, a gente teria que achar a raiz quarta de 256. Para a gente poder encontrar essa raiz quarta, a gente tem que fatorar o 256 nos seus fatores primos. Posso dividir por 2, que vai dar 128. Posso dividir por 2, que vai dar 64. Posso dividir por 2, que vai dar 32. Posso dividir por 2, que vai dar 16. Posso dividir por 2, que vai dar 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Né? Deve ter ficado bem no baixinho aí, tu não deve ter visto. Então, 256 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 2 na 8. Mas 2 na 8 eu não posso escrever como sendo 2 na 4 vezes 2 na 4, bases iguais mantêm-se e somam-se os expoentes. Então, raiz quarta de 2 na 4 vezes 2 na 4 pode ser escrito como sendo raiz quarta de 2 na 4 vezes a raiz quarta de 2 na 4. Expoente e índice iguais a gente pode anular e a resposta fica 2 vezes 2, que é 4. Então, a raiz quarta de 256 é 4. Tá bom? Vamos resolver aqui mais alguns. O item C. Qual o valor da raiz cúbica de 64? Vamos pensar juntos? Vamos fatorar o 64. A melhor forma é sempre a gente fatorando, tá bom? Posso dividir por 2, que vai dar 32, por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Então, 64 nada mais é do que 2 elevado a 6. Mas 2 elevado a 6 não é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3? Então, vamos substituir aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Isso é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Posso anular esses caras porque eles são iguais. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Tá bom? Vamos fazer agora o exercício D. Vamos lá. No D, o que a gente tem? A gente tem que achar a raiz cúbica de 256. Vamos fatorar, apesar de a gente já ter feito essa fatoração aqui, vamos fazer de novo, porque agora a gente tem uma outra abordagem, uma outra visão.
divido por 2, 128, divido por 2, 64, divido por 2, 32, divido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então a gente consegue ver que 256, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é igual a 2 na 8. Até aí tudo bem, a gente já tinha feito isso. Só que olha uma coisa, a gente tem uma raiz cúbica, então eu vou fazer aparecer um cubo aqui, só que o original é 8. Mais um cubo aqui, 3 mais 3, 6 e 2 na 2. O que a gente fez, ó, pessoal? A gente mantém a base e somam-se os expoentes lá da nossa propriedade. Então, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, essas duas componentes que a gente acabou de definir aqui, ó, essa daqui e essa daqui são exatamente iguais. Então, em vez de escrever 256, eu vou escrever o que a gente acabou de encontrar. Isso aqui vai virar raiz cúbica de quem? Deixa eu botar até aqui embaixo para ter espaço. Então aqui, ó, vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, que a gente pode dividir em quê? Em outras raízes. Que vai virar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Posso anular esse com este. Só que aqui eu não posso anular, porque os dois são diferentes, né? Em especial não tem como. Então, isso aqui fica 2 vezes 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. 4 vezes 2 ao quadrado é 4. Raiz cúbica de 4. Então a resposta é 4 raiz cúbica de 4. Ufa! Tá bom? Vamos resolver o último item ali, ó, o item E. Deixa eu apagar contigo aqui o item A. Daí a gente consegue espaço para fazer o item E. Vamos lá. Item A. Raiz quadrada de 625. Vamos fatorar aqui o 625 nos seus fatores primos. A gente pode dividir 625 por 5, que dá 125. Posso dividir por 5, que dá 25. Posso dividir por 5, que dá 5. E 5, que dá 1. Então, 625 é igual a 5 elevado na 4, ou 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, aqui fica 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Anulam-se esses componentes. Só sobra 5 vezes 5, que é 25. Tá bom? Vamos lá, então, para o nosso exercício 3. O 3 é a gente usar as propriedades, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? No item A, lembra a propriedade quando o nosso índice é par, o resultado é basicamente o quê? O módulo do que está lá dentro. Se o nosso índice e expoente forem iguais. Como aqui a gente tem, ó, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado são iguais, o resultado nada mais é do que o módulo do que está ali dentro, que é exatamente 4. Vamos ver o item B. O item B, a gente também vai usar aquela propriedade, ó, se o índice é ímpar e o que está ali dentro tem mesmo expoente, a gente pode dizer que o resultado é basicamente o que está ali dentro. Mas o 8 tem o índice 1. Mas olha uma coisa, 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Então aqui, ó, fica a raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Índices iguais, isso aqui é igual a menos 2. Já o item C, a gente vai usar uma seguinte propriedade, olha isso aqui, ó. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Se eu tenho uma fração dentro da raiz, eu posso dividir isso aqui como sendo uma fração de raízes. Raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de mesmo índice, né?
27. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Posso anular. Então isso aqui fica igual a 2/3. Já o item D, a gente tem o quê? Raiz de 36 vezes 9. Pelas propriedades da raiz, a gente pode dividir isso aqui como sendo a multiplicação de duas raízes separados. Raiz de 36 a gente já viu que é 6. Raiz de 9 a gente já viu que é 3. 6 vezes 3, 18. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer agora o exercício 4. O que o exercício 4 nos pede? Converter as potências que seguem para raízes e as raízes em potências. Vamos lá. Aqui a gente tem que lembrar aquela definição do sol e da sombra, tá? Vou fazer aqui contigo, só para tu te lembrar. Vou fazer aqui o solzinho. É uma forma mais lúdica, né? De tu conseguir lembrar. Então, o que acontece, ó, pessoal? Vou dizer que aqui tem um índice 3, aqui está um 2 elevado ao quadrado. O que a gente vai ter? A gente vai manter a base e vai fazer uma fração. O 3 está pegando o sol bastante, muito mesmo. Então ele vai para a sombra, ele vai para baixo do corte aqui da fração. O 2 está protegido pela raiz, então quem está na sombra vai para o sol. Assim que a gente converte. E o caminho inverso é a mesma coisa. A gente vai fazer uma raiz. O que acontece? O 3 que estava na sombra vai para o sol. E aqui fica a base, né? A base entra aqui para dentro. Quem está no sol vai para a sombra. Tá bom? Vamos seguir essa mesma ideia para cada um desses exercícios. Ó. 3 na 1/2. Isso aqui vai ficar raiz. O 3 aqui, ó. O 2 está na sombra, vai para o sol. O 1 está no sol, vai para a sombra. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 3. Vamos ver o exercício B. Raiz cúbica de 9. Só que lembra uma coisa, ó. Isso aqui é a raiz cúbica de 3 ao quadrado, porque 9 é 3 ao quadrado. Então isso aqui fica 3 elevado a 2/3. Vamos olhar agora o item C. Qual é a raiz que corresponde a 2 na 3/2? Isso aqui fica raiz. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Só que olha isso aqui, ó. Raiz quadrada. Isso aqui pode ser raiz 2 elevado a 2 vezes 2 na 1. Então a gente vai ter o que, ó? 2 na 2 vezes 2 na 1. Então a gente vai ter 2 raiz de 2. Tá bom? Vamos olhar aqui mais uns itens aqui. O item D. Raiz correspondente a 8 elevado a 1/3. Então isso aqui fica raiz 8 de 3 na 1. Só que 8, pessoal, raiz cúbica de 2 ao cubo, porque 8 é 2 ao cubo. A gente pode anular esses caras e a resposta é 2. E o item E, converter essa raiz, convertendo a raiz de 12 para a potência se obtém. Lembra que 12 posso dividir por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então vamos lá. Raiz de 12 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. Isso aqui vai ficar igual a 2 raiz de 3, que nada mais é do que 2 vezes 3 elevado a 1/2. Tá bom? Então aqui a gente finalizou o exercício 4. Vamos fazer agora o exercício 5. Aí depois a gente faz a segunda parte da nossa lista. Aqui a gente tem que usar as nossas propriedades, né? De soma, subtração, de potências que a gente já viu. Raiz de 9, pessoal, a gente já viu que é 3. Raiz de 4 a gente já viu que é 2. 3 mais 2, 5. Temos aqui, ó, raízes radicais iguais. A gente só tem que somar os coeficientes. Então, 3 mais 5, raiz de 2. Isso aqui dá 8, raiz de 2.
todos os radicais são iguais. Então, a gente só tem que somar ou subtrair os coeficientes. Então fica 2 menos 6 mais 1, que coeficiente quando não tem nenhum aqui na frente é o número 1, raiz cúbica de 7. 2 menos 6 dá quanto? Menos 4. Mais 1, menos 3. Então isso aqui é menos 3, raiz cúbica de 7. Olha isso aqui, ó. Radicais diferentes. Mas vamos fazer uma coisa, vamos dar uma olhada naquele 12. Se a gente fatorar ele, posso dividir por 2, que vai dar 6, por 2 que vai dar 13, por 3 que vai dar 1. Então 12 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Se eu tirar a raiz de 12, isso a gente já viu no exercício anterior, isso aqui vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 das propriedades que a gente já viu. Com isso, ó, índice e expoente iguais, a gente anula. Raiz de 3, isso aqui é 2 raiz de 3. Então, em vez de escrever dessa forma, a gente vai escrever assim, ó. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Radicais iguais. O que a gente faz? Soma os coeficientes. 5 mais 2, raiz de 3. 5 mais 2, 7 raiz de 3. Tá bom? Vamos ver agora o último item. Deixa eu só apagar isso aqui embaixo, que apesar de ter que fazer de novo, é raiz de 2 e a gente vai fazer em separado. Temos 3 radicais que visivelmente não estão se conversando bem. Vamos fatorar cada um desses radicais aqui para a gente ver, desses radicandos. 75 posso dividir por 3, que vai dar 25. 25 eu posso dividir por 5, que vai dar 5, e 5 por 1. Então a gente já sabe que 75 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos olhar o 12. Apesar de a gente já ter visto bastante, mas vamos olhar de novo. Posso dividir por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. E vamos olhar o 27. Se eu fatorar o 27, posso dividir por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 13, e por 3, que vai dar 1. Então, 27 eu posso escrever como... Eu vou deixar assim, ó, 3 ao quadrado vezes 3, mas tu vai entender por quê. Porque a minha ideia é sempre fazer o 3 aparecer com o expoente 1 nas nossas 3 contas. Por que isso? Olha isso aqui, ó. Raiz de 75 eu vou substituir agora por 5 ao quadrado vezes 3, menos 2 vezes. Raiz de 12 eu vou botar 2 ao quadrado vezes 3, mais raiz de 27, 3 ao quadrado vezes 3. Fazendo as substituições aqui, isso aqui fica o quê? Ó? Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz de 3, menos 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3. Índice e expoente iguais se anulam, isso aqui fica 5 raiz de 3, menos 2 vezes índice e expoentes se anulam, multiplicam-se, raiz de 3, e aqui é a mesma coisa, 3 raiz de 3. Então, no final das contas, deixa eu só deixar separadinho aqui, a gente vai ter o quê? Ó? 5 raiz de 3, menos 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 3. E olha o que aconteceu? Temos 3 radicais iguais. Então, a gente só soma os coeficientes, ó. 5 menos 4 mais 3, raiz de 3. 5 menos 4, 1. 1 mais 3, 4. 4 raiz de 3. É a resposta, tá bom? A gente continua a parte 2 no próximo vídeo.